Você já sentiu como se sua mente nunca desligasse? Como se, mesmo quando tudo parece em silêncio ao seu redor, por dentro houvesse um barulho constante, um peso no peito, uma inquietação difícil de explicar. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, cumprindo suas responsabilidades, seguindo em frente, mas quando fica sozinho, sozinha, o coração acelera, o pensamento corre, o descanso não vem. Se isso descreve você, então permaneça aqui. Este momento não é aleatório. Ele foi preparado para você. Antes de qualquer palavra, respire fundo comigo agora. Inspire lentamente. Segure por um instante e solte devagar. Faça isso mais uma vez. Enquanto você respira, permita-se estar presente. Não no que pode acontecer amanhã, não no que ficou pendente ontem, mas aqui, agora. Existe um motivo pelo qual você chegou até esta oração. Deus conhece o caminho que trouxe você até aqui e Ele sabe exatamente o que está pesando dentro do seu coração neste momento. Talvez você esteja lidando com uma ansiedade silenciosa, aquela que não aparece em exames, mas rouba o sono. Aquela que aperta o estômago, cansa o corpo, desgasta a mente e cria cenários que ainda nem aconteceram. Talvez ninguém perceba o quanto você tem lutado por dentro, mas há uma verdade que precisa ser dita logo no início. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece cada pensamento que você tenta controlar, cada medo que você tenta esconder e cada suspiro que sai carregado de preocupação. Este não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma oração repetida. Este é um encontro entre a sua ansiedade e a paz que vem de Deus. Muitas pessoas tentam vencer a ansiedade com força própria. Tentam se distrair, se ocupar, se convencer de que vai passar. E às vezes até passa, mas volta. Porque a ansiedade não é apenas excesso de pensamento. Muitas vezes ela é excesso de carga emocional. É o resultado de tentar carregar sozinho aquilo que nunca foi feito para você carregar sem ajuda. Talvez você tenha chegado aqui cansado, cansada de ser forte o tempo todo, cansado de ouvir confia, relaxa, vai dar certo, quando por dentro tudo parece instável. Se for esse o seu caso, saiba de algo muito importante. Deus não te trouxe aqui para te cobrar fé, mas para te oferecer descanso. A palavra nos ensina que existe um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não nasce quando os problemas acabam, mas quando o coração aprende onde repousar. Essa paz não vem do controle, ela vem da entrega. E é exatamente isso que vamos construir juntos ao longo desta oração. Se você puder, coloque agora uma das mãos sobre o peito. Sinta o ritmo do seu coração. Cada batida é um sinal de que você ainda está aqui, de que Deus ainda está sustentando você, mesmo nos dias em que parece difícil continuar. Enquanto sua mão toca o peito, faça uma oração simples, silenciosa, apenas entre você e Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da tua paz. Você não precisa explicar tudo, você não precisa organizar as palavras. Deus entende até aquilo que você nunca conseguiu colocar em frase. Ao longo desta jornada de oração, vamos usar a palavra como base, não como teoria, mas como alívio real para a alma. Os salmos não foram escritos por pessoas que nunca sofreram. Foram escritos por homens que enfrentaram medo, angústia, perseguição e noites de aflição. E exatamente por isso, eles falam tão profundamente com quem vive batalhas internas hoje. Quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Permaneça até o final. Não saia antes. Cada parte desta oração foi pensada como um processo. Primeiro acalmando, depois fortalecendo, depois curando e, por fim, selando a paz dentro de você. Muitas vezes, o alívio começa suave, quase imperceptível, mas cresce à medida que o coração se abre. E antes de seguirmos, se você sentir liberdade,
escreva nos comentários uma frase curta como um ato de entrega. Eu entrego minha ansiedade a Deus. Não é apenas um comentário, é um posicionamento espiritual. Quando você declara, você tira o peso de dentro e coloca nas mãos certas. Agora, respire novamente. Sinta o ambiente ao seu redor. Mesmo que tudo fora continue igual, algo dentro de você já começou a se mover. A paz não entra fazendo barulho. Ela entra ocupando espaços que antes estavam tomados pelo medo. Prepare o seu coração. O descanso que você procura não está distante. Ele começa agora. Agora que o seu coração começou a desacelerar, é importante que você entenda algo profundo. Você não está passando por isso sozinho, sozinha. A ansiedade tem uma forma cruel de nos isolar por dentro, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Ela cria a sensação de que ninguém entende exatamente o que sentimos, de que explicar seria inútil, de que mostrar fraqueza pode ser perigoso. Mas aqui, neste momento, essa lógica começa a ser quebrada. Existe um acolhimento que não exige explicação. Existe um cuidado que não pede justificativa. E esse cuidado vem de Deus. O Senhor não te recebe com pressa, nem com cobrança. Ele te recebe com presença. A Bíblia revela um Deus que se aproxima dos cansados, que caminha ao lado dos abatidos e que se inclina para ouvir até os clamores que não viraram palavras. Quando você chegou a este momento de oração, o céu não perguntou o tamanho da sua fé, apenas reconheceu a sua necessidade. Talvez você tenha se sentido fraco, fraca por sentir ansiedade. Talvez tenha pensado que deveria estar melhor, que deveria dar conta, que deveria ser mais forte espiritualmente. Mas Deus não trabalha com expectativas humanas. Ele trabalha com verdade. E a verdade é que corações cansados também são corações amados. Neste espaço, você não precisa fingir, não precisa se explicar, não precisa se defender. Deus te acolhe exatamente como você está agora. E mais do que isso, você também não está orando sozinho, sozinha. Existe uma unidade espiritual acontecendo neste exato momento. Pessoas em lugares diferentes, com histórias diferentes, mas com dores parecidas, estão conectadas pelo mesmo clamor: descanso para a alma. Essa unidade não é coincidência, ela é propósito. Quando corações se unem na busca por Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. A ansiedade costuma nos fazer acreditar que estamos lutando sozinhos, mas a fé nos lembra que há comunhão no caminho. Há pessoas que também choraram em silêncio, pessoas que também tiveram noites longas, pensamentos acelerados, medos sem nome. E ainda assim, Deus tem sustentado cada uma delas, assim como está sustentando você agora. Permita-se sentir esse acolhimento. Se você puder, ajuste sua postura agora. Solte os ombros, relaxe a mandíbula, descanse as mãos. Esses pequenos gestos também são sinais de entrega. Às vezes, o corpo precisa aprender que não está mais em estado de alerta. E o Espírito Santo trabalha inclusive nisso, ensinando o corpo a descansar quando a alma encontra segurança. Talvez você tenha chegado aqui com o coração fechado, desconfiado, cansado até de orar. Isso também é compreendido. Deus não se ofende com a sua exaustão. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais quando percebe que você já tentou de tudo e não conseguiu sozinho. A ansiedade não afasta Deus. Ela revela o quanto precisamos dele. Existe algo poderoso quando reconhecemos isso. Não precisamos carregar tudo. Neste momento, comece a imaginar suas preocupações como objetos que você tem segurado por muito tempo. Algumas são pesadas, outras são confusas, outras parecem pequenas, mas se acumulam. Agora, imagine que você não precisa mais segurá-las. Uma a uma, elas podem ser colocadas nas mãos de Deus. Não com pressa, não com culpa, apenas com confiança. A unidade espiritual que se forma aqui também serve para isso. Lembrar você de que há um lugar seguro para soltar o peso.
Um lugar onde ninguém julga, ninguém apressa, ninguém diminui o que você sente. Esse lugar é a presença de Deus. A ansiedade muitas vezes nasce da sensação de desamparo, de achar que tudo depende de você. Mas a fé constrói outra realidade. Há um Deus presente, atento e ativo, mesmo quando você não sente. Mesmo quando a mente tenta convencer do contrário. Se pensamentos como isso nunca vai mudar, ou eu vou continuar assim, tentarem surgir, apenas observe e deixe passar. Você não precisa lutar contra eles agora. Acolhimento também é não entrar em guerra consigo mesmo. A paz começa quando paramos de brigar com o que sentimos e permitimos que Deus entre exatamente ali. Neste espaço de unidade e acolhimento, sua ansiedade não é um fracasso espiritual. É um convite. Um convite para confiar, para descansar, para dividir o peso com quem pode sustentá-lo por inteiro. E à medida que você permanece aqui, algo vai ficando claro. Você pertence. Pertence a Deus. Pertence a um cuidado maior. Pertence a uma história que não termina na ansiedade. Permaneça. O descanso está se aprofundando. E o que Deus começa com acolhimento, Ele continua com transformação. Agora que você já sentiu o acolhimento de Deus e percebeu que não está sozinho, sozinha, precisamos ir mais fundo. A verdadeira transformação não acontece apenas quando somos consolados. Ela acontece quando entendemos onde está a raiz da nossa paz. Deus não trabalha apenas nos sintomas, Ele trabalha no fundamento. A ansiedade cresce quando a alma perde o seu ponto de apoio. Quando tudo parece incerto, instável ou fora de controle, a mente tenta assumir um papel que não foi criada para ter, o de sustentar a vida sozinha. E é exatamente aí que a palavra de Deus entra como fundamento firme, como chão seguro para quem estava escorregando por dentro. A Bíblia não trata a ansiedade como algo estranho à experiência humana. Pelo contrário, os Salmos revelam homens e mulheres de fé que enfrentaram angústia profunda, medo do futuro, perseguições, perdas e pressões internas intensas. O diferencial nunca foi a ausência de ansiedade, foi onde eles colocaram o peso. O Salmo 55, versículo 22, revela uma chave espiritual simples e poderosa. Entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te susterá. Observe com atenção. O texto não diz ignore, controle ou resolva. Ele diz entrega. Isso nos ensina algo essencial. A ansiedade não é vencida pelo excesso de controle, mas pelo ato de confiança. Quando tentamos controlar tudo, a ansiedade se fortalece. Quando entregamos, ela perde o domínio. Entregar não é desistir. Entregar é reconhecer limites. Entregar é permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. A ansiedade se alimenta da ilusão de que tudo depende de você. A paz nasce quando você entende que Deus sustenta aquilo que você não consegue carregar. E sustentar, na linguagem bíblica, não significa apenas segurar para não cair, mas manter firme, dar continuidade, preservar de colapsos internos. Outro fundamento espiritual poderoso está no Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Esse versículo revela algo profundo. Até pessoas espiritualmente maduras sentiram a ansiedade dominar o íntimo. Isso quebra uma mentira perigosa, a de que sentir ansiedade é sinal de pouca fé. Não é. O problema não é sentir, o problema é permanecer sem consolo. O consolo de Deus não ignora a dor, mas entra nela. Ele não exige que você esteja forte para agir. Ele age justamente quando você reconhece que está cansado, cansada. O alívio mencionado no Salmo não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Aqui está um princípio espiritual essencial. A ansiedade cresce no isolamento interior, mas diminui na presença consciente de Deus.
Quando você se conecta à palavra, algo começa a se reorganizar dentro de você. A mente desacelera porque a alma encontra direção. O coração se acalma porque entende que não está abandonado. A paz bíblica não é ausência de desafios, é presença de sustentação. A palavra de Deus funciona como âncora. Ela não impede as ondas, mas impede que você seja levado por elas. Quando a mente tenta correr para o futuro, criando cenários de medo, a palavra traz você de volta para o agora, onde Deus está presente. É por isso que a ansiedade perde força quando você medita, declara e se lembra das promessas. Não é repetição vazia, é realinhamento espiritual. Cada vez que você escolhe lembrar que Deus sustenta, você está ensinando sua alma a descansar. Outro fundamento importante: Deus não exige que você entregue tudo de uma vez. A entrega pode ser diária, repetida, constante. Jesus ensinou isso quando falou sobre o pão de cada dia. Deus trabalha no ritmo da dependência, não da perfeição. Se hoje você consegue entregar apenas uma preocupação, isso já é fé em movimento. A ansiedade quer te convencer de que você está sozinho dentro da sua mente. A palavra de Deus responde dizendo que há um Deus que habita no íntimo, que conhece seus pensamentos antes mesmo de você organizá-los em palavras. Quando esse fundamento é estabelecido, algo muda. A preocupação deixa de ser identidade, o medo deixa de ser voz dominante, a ansiedade deixa de ser sentença final. Ela pode até tentar voltar, mas já não governa mais. Neste momento, deixe essa verdade se assentar no seu coração. Você não precisa vencer a ansiedade com força própria. Você precisa descansar sobre um fundamento maior do que você. E esse fundamento é a fidelidade de Deus, revelada na palavra, sustentada pela presença e confirmada pelo consolo que já começou a tocar sua alma agora. O que foi acolhido está sendo estruturado, e o que Deus estrutura, Ele sustenta. Agora, entramos em um momento decisivo desta jornada espiritual. Tudo o que foi acolhido até aqui, tudo o que foi compreendido no fundamento da palavra, precisa agora atravessar a porta da entrega. Sem entrega, a fé permanece apenas como entendimento. Com entrega, ela se torna experiência viva. Este é o ponto em que a mente desacelera e o coração assume o comando. Por isso, eu te convido a não apenas ouvir esta oração, mas participar ativamente dela, não como espectador, mas como alguém que decide se render. Onde você estiver agora, respire fundo. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Permita que o seu corpo acompanhe o que a sua alma está prestes a viver. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós entramos agora diante da Tua presença com um coração sincero, cansado, muitas vezes confuso, mas disposto a confiar. Não viemos fingindo força, nem escondendo dores. Viemos como estamos, porque sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. Pai, Tu conheces cada pessoa que ora comigo agora. Tu sabes exatamente onde a ansiedade se instalou. Tu sabes quais pensamentos se repetem, quais medos se escondem, quais preocupações roubam o sono e drenam as forças. Nada está oculto diante de Ti. Antes mesmo que a palavra chegue aos lábios, o Senhor já conhece o clamor do coração. Por isso, neste momento, nós escolhemos entregar. Entregar não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem governa tudo. Senhor, nós entregamos aquilo que tentamos controlar sozinhos. Entregamos o futuro incerto, as decisões difíceis, as pressões diárias, as responsabilidades que pesam mais do que conseguimos suportar. Entregamos o medo de errar, o medo de perder, o medo do que ainda nem aconteceu, mas já machuca por dentro. Pai, muitos chegaram até aqui carregando culpas antigas, cobranças excessivas, expectativas irreais sobre si mesmos. Tentaram ser fortes o tempo todo, tentaram dar conta de tudo, tentaram não demonstrar fraqueza. Mas agora, diante de Ti,
Soltamos esse peso. Não precisamos mais provar nada. Não precisamos mais sustentar o que só o Senhor pode sustentar. Nós colocamos diante do teu altar cada pensamento acelerado, cada cenário negativo que a mente criou, cada diálogo interno que trouxe angústia em vez de esperança. Nós entregamos as noites mal dormidas, os despertares ansiosos, o coração que acelera sem motivo aparente. Senhor, toma tudo isso em tuas mãos. Espírito Santo, vem agora conduzir esta entrega, não como um ato mecânico, mas como um movimento profundo da alma. Ensina-nos a soltar aquilo que não nos pertence carregar. Ensina-nos a confiar mesmo quando não temos respostas. Ensina-nos a descansar mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Porque sabemos que a paz não nasce da mudança do cenário, mas da certeza da tua presença. Senhor, nós entregamos também as dores que ninguém vê, as feridas emocionais, os traumas silenciosos, as palavras que marcaram, as decepções que ainda doem quando lembradas. Entregamos o que foi reprimido, o que foi ignorado, o que foi empurrado para dentro para seguir em frente. Hoje, não queremos apenas seguir, queremos ser curados. Pai, recebe esta entrega como um ato de fé. Não estamos jogando o peso no vazio. Estamos colocando nas mãos de um Deus que sustenta, que cuida, que não falha. A tua palavra nos garante que quando entregamos, o Senhor sustenta. E é nessa promessa que descansamos agora. Neste momento, se houver resistência dentro de você, se a mente tentar dizer que isso não funciona, que nada vai mudar, apenas continue. A entrega não depende de sentir, mas de decidir. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, escolha confiar. Deus honra decisões feitas em meio à fragilidade. Senhor, nós declaramos que abrimos mão do controle excessivo. Abrimos mão da necessidade de prever tudo. Abrimos mão da tentativa de carregar sozinhos o que é grande demais. E no lugar disso, recebemos a tua paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que se instala no íntimo e começa a reorganizar tudo por dentro. Que neste exato momento, enquanto esta oração é feita, algo seja liberado no espírito de cada pessoa. Que o peso diminua, que a respiração fique mais leve, que o coração comece a desacelerar, que a mente encontre descanso, mesmo que ainda não entenda tudo. Pai amado, sela esta entrega com a tua presença, que não seja apenas um momento emocional, mas uma marca espiritual. Que cada vez que a ansiedade tentar voltar, esta pessoa se lembre: eu já entreguei. Deus está sustentando. Nós confiamos, nós descansamos, nós nos rendemos. E é a partir dessa entrega que a cura começa a fluir, a proteção se estabelece e a paz se torna realidade. Permaneça. A entrega abriu a porta. E Deus já está entrando. Agora que a entrega foi feita, entramos em um território ainda mais profundo. Porque Deus não trata apenas sintomas, Ele cura a raiz. Esta oração não começa no corpo, ela começa no interior. No lugar onde a ansiedade nasceu, onde a dor se alojou, onde o medo criou morada. A cura verdadeira sempre flui de dentro para fora. Por isso, permaneça comigo. Não se apresse. Este é um momento sensível, santo, restaurador. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos novamente diante da tua presença, reconhecendo que só o Senhor conhece o interior de cada ser humano. Tu sondas o coração, examinas os pensamentos e visitas os lugares onde ninguém mais alcança. Nada em nós está escondido de ti. Pai, muitos que oram agora carregam dores que não aparecem em exames. Feridas que não sangram por fora, mas sangram por dentro. Emoções reprimidas, traumas antigos, perdas não elaboradas, frustrações acumuladas ao longo do tempo. E tudo isso foi, pouco a pouco, adoecendo a alma. E a alma cansada começou a afetar o corpo. Por isso, Senhor, começamos clamando pela cura interior. Espírito Santo, visita agora a mente deste homem,
desta mulher. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve medo constante, derrama segurança. Onde houve pensamentos obsessivos, traz silêncio e ordem. Onde houve culpa excessiva, libera perdão e descanso. Toca, Senhor, nos lugares onde a ansiedade se instalou, nos pensamentos que correm sem parar, na sensação de alerta constante, no coração que vive como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Nós declaramos que esse estado não governa mais esta vida. Pai, cura as emoções feridas, cura a rejeição, cura o abandono, cura as decepções profundas, cura as palavras duras que ainda ecoam na memória, cura as experiências que marcaram negativamente a identidade, que toda raiz de tristeza profunda, angústia prolongada e medo paralisante seja tocada agora pelo teu amor, que o consolo do Senhor alcance memórias específicas, situações que foram evitadas, lembranças que causam dor, episódios que nunca foram devidamente curados. Jesus, tu és especialista em tocar onde ninguém mais toca, e hoje nós te convidamos a entrar exatamente nesses lugares. Agora, Pai, pedimos que essa cura interior comece a fluir para o corpo, porque sabemos que muitas enfermidades físicas são reflexo de uma alma sobrecarregada, um corpo que adoeceu tentando suportar o que o coração não conseguiu carregar sozinho. Senhor, visita agora cada parte física desta pessoa. Toca no sistema nervoso, trazendo equilíbrio. Toca no coração físico, regulando ritmos, acalmando batimentos. Toca na respiração, trazendo fôlego profundo e tranquilo. Toca nos músculos tensionados pela ansiedade. Toca no estômago, no intestino, nos órgãos afetados pelo estresse. Declaramos que todo sintoma ligado à ansiedade começa a perder força agora. Dores de cabeça, pressão no peito, falta de ar, insônia, cansaço extremo, tensão constante. Tudo isso começa a ser desmontado pela ação do Espírito Santo. Pai, onde houver diagnóstico, nós declaramos que o teu poder é maior. Onde houver exames normais, mas sofrimento real, nós declaramos que o Senhor vê o invisível. Onde a medicina alcança, agradecemos. Onde ela não alcança, confiamos no teu agir sobrenatural. Jesus, tu curaste corpos porque primeiro tocavas corações. Tu libertavas porque primeiro acolhias. E hoje não é diferente. Que uma sensação de alívio comece a percorrer o corpo agora. Que a mente se torne mais leve. Que o peso nos ombros diminua. Que a tensão acumulada seja liberada, que o sono comece a ser restaurado, que o apetite se equilibre, que o corpo responda à paz que está sendo derramada. Pai amado, nós não declaramos apenas melhora momentânea, declaramos processo de cura, dia após dia, pensamento após pensamento, emoção após emoção, sendo reorganizada pela tua presença. Que esta pessoa aprenda a ouvir os próprios limites, que aprenda a descansar sem culpa, que aprenda a confiar sem medo, que aprenda a viver sem a opressão constante da ansiedade. Senhor, sela esta cura com esperança, que ninguém aqui saia se sentindo abandonado ou frustrado. Mesmo que tudo não mude de uma vez, que haja a certeza profunda. Deus começou uma obra. Nós recebemos essa cura. Nós cremos nessa restauração. Nós descansamos no teu cuidado e declaramos: o que começou no interior continuará se manifestando no exterior. Porque quando Deus cura por dentro, o corpo aprende a respirar de novo. Agora entramos em um território de cobertura espiritual. Depois da entrega, depois da cura interior, depois do toque restaurador de Deus, é tempo de proteção. Porque quando Deus começa uma obra profunda, Ele também guarda aquilo que cura. O Senhor não apenas restaura, Ele cerca, protege e blinda. Por isso, esta oração é para selar tudo o que já foi liberado até aqui. Respire fundo, permaneça em espírito. Estamos entrando sob a sombra do Altíssimo. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós declaramos com fé
que fazemos da tua presença o nosso abrigo seguro. Assim como está escrito no Salmo 91, escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Pai, há pessoas aqui que vinham se sentindo vulneráveis, expostas, cansadas, como se estivessem sem defesa emocional, espiritual ou até física. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que essa estação de fragilidade termina agora. Nós declaramos que o Senhor é refúgio, fortaleza, escudo e proteção constante. Pai, cobre agora esta vida com tuas asas. Fecha as brechas abertas pelo medo. Fecha as brechas abertas pelo cansaço. Fecha as brechas abertas pela ansiedade prolongada. Que nenhuma seta lançada de dia encontre acesso. Que nenhum terror da noite tenha autoridade. Que nenhuma palavra contrária encontre morada. Que nenhuma influência maligna tenha permissão. Senhor, nós pedimos proteção sobre a mente. Guarda os pensamentos. Filtra as ideias. Bloqueia ruminações destrutivas. Silencia vozes que não vêm de ti. Protege também o coração emocional. Que antigas dores não voltem com força. Que gatilhos emocionais sejam neutralizados. Que lembranças que antes feriam agora sejam apenas memórias curadas. Pai, estende tua proteção sobre o corpo, sobre o sono, sobre a respiração, sobre o sistema nervoso, sobre cada função vital. Que esta pessoa possa dormir em paz, acordar em paz e caminhar em paz, sabendo que existe uma guarda invisível ao seu redor. Nós declaramos agora que o Senhor ordena anjos a respeito desta vida. Anjos que guardam caminhos, anjos que afastam perigos, anjos que impedem acidentes, más decisões, encontros nocivos e ambientes espiritualmente pesados. Onde esta pessoa entrar, que a tua presença vá antes. Onde ela sair, que a tua mão permaneça. Que cada deslocamento seja coberto. Que cada decisão seja protegida. Pai, protege também o lar. Que a casa se torne território de paz. Que discussões cessem. Que o clima espiritual mude. Que nenhuma opressão encontre espaço. Se houve ataques invisíveis, nós declaramos agora, são neutralizados. Se houve tentativas de confusão, nós declaramos agora, são dissipadas. Se houve palavras lançadas com má intenção, nós declaramos agora, caem por terra. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma cilada emocional avançará. Nenhuma estratégia contrária permanecerá de pé. Senhor, protege também os relacionamentos. Livra de pessoas manipuladoras. Livra de vínculos desgastantes. Livra de ambientes que sugam energia espiritual. Que haja discernimento, que haja clareza, que haja livramento antes mesmo do perigo se manifestar. Pai, nós te agradecemos pelos livramentos que nem percebemos, pelas portas que foram fechadas, pelos caminhos que não seguimos, pelos perigos que nunca chegaram perto, porque o Senhor agiu em silêncio. Hoje, declaramos que esta vida está escondida em Deus, guardada, protegida, amparada. E mesmo que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, esta pessoa não será atingida. Não porque é forte, mas porque está coberta. Que esta proteção permaneça não apenas agora, mas nos próximos dias. Que ela acompanhe cada passo, cada decisão, cada estação. Recebemos essa proteção. Descansamos nessa segurança. Confiamos nesse cuidado. O Senhor é abrigo seguro. E quem habita nesse lugar vive em paz. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta essa cobertura. Deixe o coração descansar. Estamos guardados. Agora entramos em um momento decisivo, depois da entrega, depois da cura, depois do livramento e da proteção. É tempo de vitória. Porque Deus não nos chamou apenas para sobreviver às batalhas. Ele nos chamou para vencê-las. E não vitórias teóricas ou distantes, mas vitórias nas lutas reais da vida. Aquelas que acontecem dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração e no dia a dia que ninguém vê. Senhor, nosso Deus e Pai amado,
Nós nos colocamos agora diante de Ti, reconhecendo que muitas batalhas não escolhemos travar, mas somos forçados a enfrentar. Batalhas emocionais, financeiras, familiares, espirituais e interiores. Lutas que cansam, que desgastam, que fazem a alma questionar se ainda vale a pena continuar. Mas hoje nós declaramos: a batalha não é nossa, é do Senhor. Pai, há pessoas aqui que estão cansadas de lutar sozinhas, cansadas de insistir, de tentar, de se manter firmes quando tudo dentro delas pede para desistir. Há guerras silenciosas acontecendo agora. Pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade, pressões constantes, portas fechadas, frustrações acumuladas. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que essa pessoa não lutará mais sozinha. Senhor, entra agora nessas batalhas reais, nas contas que não fecham, nos conflitos familiares, nas crises emocionais, nas decisões difíceis, nos processos longos demais. Entra, Pai, como Deus de vitória. Nós quebramos agora toda voz de derrota que tenta se levantar contra esta vida. Toda palavra interna que diz: você não vai conseguir, já tentou demais, não vale a pena. Essas vozes não governam mais. Declaramos que o Senhor fortalece as mãos cansadas, renova as forças do abatido, levanta aquele que caiu emocionalmente, sustenta aquele que estava à beira de desistir. Pai, traz vitórias práticas, vitória sobre a confusão mental, vitória sobre o desânimo constante, vitória sobre ciclos repetitivos, vitória sobre decisões que pareciam impossíveis. Que a clareza venha onde havia confusão, que a coragem venha onde havia medo, que a perseverança venha onde havia cansaço. Senhor, muitas batalhas não são externas, são internas, lutas contra pensamentos autossabotadores, contra lembranças dolorosas, contra inseguranças profundas. Hoje nós declaramos que essas batalhas também são vencidas. A mente não governa mais sozinha. O medo não tem mais a palavra final. O passado não dita mais o futuro. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre a ansiedade persistente, sobre a tristeza recorrente, sobre o peso emocional que vinha se acumulando dia após dia. Pai, traz vitória também nos relacionamentos. Onde há tensão, traz reconciliação. Onde há silêncio doloroso, traz diálogo. Onde há distância, traz restauração. Se há batalhas no lar, que a paz reine. Se há conflitos escondidos, que a luz traga solução. Senhor, entra também nas batalhas profissionais e financeiras. Onde havia portas fechadas, abre caminhos. Onde havia estagnação, libera movimento. Onde havia medo do amanhã, libera provisão e direção. Que esta pessoa não caminhe mais sentindo que está sempre lutando contra tudo e todos. Que ela experimente o descanso de saber que o Senhor vai à frente, abrindo caminhos e derrubando muralhas invisíveis. Hoje declaramos: não caminhamos rumo à derrota, caminhamos rumo à vitória. Mesmo que o processo ainda esteja acontecendo, a vitória já foi decretada no céu. Mesmo que os olhos naturais ainda não vejam, a fé já enxerga o agir de Deus. Pai, fortalece a fé deste coração, restaura a esperança, reacende a confiança. Que esta pessoa saia deste momento sabendo: eu não estou perdido, eu não estou sozinho, eu não estou lutando em vão. O Senhor peleja por mim, o Senhor me sustenta, o Senhor me conduz à vitória. Nós recebemos essa palavra, nós cremos nessa promessa, nós caminhamos nessa direção. E mesmo antes de ver o resultado final, já agradecemos porque sabemos, em Deus, a vitória é certa. Agora, depois de clamar por vitória nas batalhas da vida real, Deus nos conduz a um lugar ainda mais profundo, o lugar da esperança firme e da confiança restaurada. Porque vencer não é apenas superar uma luta, é continuar caminhando com o coração confiante, mesmo quando o caminho ainda parece longo.
Há pessoas aqui que venceram muitas batalhas, mas perderam a esperança no processo. Continuam de pé por fora, mas por dentro estão cansadas de esperar. E é exatamente para esse coração que esta oração é direcionada. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós elevamos agora nossos olhos, não para as circunstâncias, não para os problemas, não para aquilo que nos ameaça, mas para Ti. Assim como a Tua palavra nos ensina, levantamos o olhar acima do medo, acima da dúvida, acima da ansiedade do amanhã. Porque o nosso socorro não vem do que vemos, não vem do sistema, não vem das pessoas, não vem apenas da nossa força. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, restaura agora a esperança deste filho, desta filha. Há corações aqui que já oraram muito, já creram muito, já esperaram muito e hoje se encontram cansados de esperar. A promessa demorou, a resposta não veio no tempo esperado e a confiança começou a enfraquecer. Mas hoje declaramos, a esperança será renovada. Senhor, ensina-nos a confiar novamente. Confiar quando não há sinais claros. Confiar quando o cenário é incerto. Confiar quando a lógica humana diz que não há saída. Que esta pessoa volte a descansar na certeza de que o Senhor não dorme, não se distrai e não se esquece. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Pai, silencia agora o medo do futuro, a ansiedade pelo amanhã, a insegurança sobre decisões que ainda não foram tomadas. Que a confiança volte a ocupar o lugar do controle excessivo. Que este coração entenda que não precisa carregar tudo sozinho, porque existe um Deus vigilante, atento e presente em todos os caminhos. Senhor, guarda esta vida na entrada e na saída. Guarda nos deslocamentos físicos e emocionais. Guarda nos dias bons e nos dias difíceis. Guarda quando há clareza e quando há confusão. Que esta pessoa sinta segurança espiritual. Não uma segurança baseada em circunstâncias perfeitas, mas na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Pai, restaura a confiança que foi quebrada por decepções. Muitas pessoas aqui confiaram em pessoas, em situações, em promessas humanas e foram frustradas. Isso gerou medo de confiar novamente, até mesmo em Ti. Mas hoje, com amor, o Senhor toca nessas feridas e diz: eu não falho, eu não abandono, eu não perco o controle. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a esperar sem desespero, a caminhar sem medo, que a esperança deixe de ser apenas um desejo distante e se torne uma certeza viva dentro do coração. Mesmo que o processo continue, mesmo que o caminho ainda exija paciência, que esta pessoa saiba, ela está sendo guardada em todo o percurso. Senhor, fortalece a fé cansada, reacende a esperança quase apagada, renova a confiança ferida. Que esta vida volte a dormir em paz, sabendo que o amanhã está nas mãos do Senhor. Que volte a acordar com serenidade, sem o peso constante da preocupação. Hoje declaramos que a esperança não está morta. A confiança não foi perdida. O cuidado de Deus continua ativo. Mesmo quando os olhos não veem, o Senhor vê. Mesmo quando a mente não entende, o Senhor governa. Mesmo quando o coração vacila, o Senhor sustenta. Pai, sela esta oração com descanso interior. Que este coração aprenda a levantar os olhos sempre que o medo tentar dominar. Que aprenda a lembrar, o meu socorro vem do Senhor. Nós recebemos essa esperança, nós abraçamos essa confiança, nós descansamos nesse cuidado e seguimos adiante, não guiados pelo medo, mas sustentados pela certeza de que o Senhor guarda cada passo. Chegamos agora ao momento mais sensível e profundo desta jornada espiritual. Não é um encerramento comum, é uma entrega final, um envio consciente, um selamento espiritual daquilo que Deus começou a fazer dentro de você ao longo desta oração. Nada do que você viveu aqui foi em vão.
Nada do que você sentiu foi emoção passageira. Nada do que foi ministrado se perde no ar. Tudo foi semente. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração aberto, despido de defesas, de máscaras e de tentativas humanas de controle. Chegamos ao fim desta oração não como quem termina algo, mas como quem entrega tudo. Entregamos o que entendemos e também o que não conseguimos compreender. Entregamos as respostas que já chegaram e as que ainda estão em silêncio. Entregamos o passado que dói, o presente que exige fé e o futuro que ainda gera temor. Pai, nós soltamos agora o controle, soltamos o peso, soltamos a necessidade de explicar tudo e colocamos tudo em Tuas mãos. Que esta entrega seja verdadeira, profunda e definitiva, não apenas em palavras, mas em postura espiritual. Que este coração aprenda a descansar não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está no controle. Pai, recebe esta vida por inteiro. Recebe o corpo, recebe a mente, recebe a alma, recebe os sonhos, recebe os medos, recebe as decisões que precisam ser tomadas. Que nada fique retido fora do Teu cuidado. Agora, Senhor, nós enviamos esta pessoa de volta à sua rotina. Mas não da mesma forma que ela entrou. Ela não volta sozinha, ela não volta vazia, ela não volta desamparada. Ela volta revestida, revestida de paz, revestida de esperança, revestida de proteção, revestida de direção. Que ao sair deste momento de oração, esta pessoa leve consigo uma consciência clara. Deus está comigo, Deus está à frente, Deus está cuidando. Pai, guarda os pensamentos quando a ansiedade tentar retornar. Guarda o coração quando a dúvida tentar se levantar. Guarda a fé quando o cansaço tentar falar mais alto. Que esta oração continue ecoando dentro do espírito, lembrando esta pessoa de que ela não caminha sozinha. E agora, como parte deste envio espiritual, nós ativamos também a fé prática. Porque fé não é apenas sentir, é responder. Se este momento falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Esse gesto não é apenas engajamento, é alinhamento espiritual. É um marco de decisão. Ao escrever, você declara com sua boca e com suas mãos aquilo que já começou no seu coração. E se você sente que esta oração te fortaleceu, te trouxe paz, te levantou por dentro, deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão exatamente onde você estava antes de começar. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não por números, mas por propósito. Aqui existe uma comunidade que ora, caminha junta e se fortalece na fé. Cada novo vídeo é um convite para permanecer firme. E compartilhe este vídeo com alguém. Às vezes, uma oração chega exatamente na hora em que alguém estava prestes a desistir. Você pode ser instrumento de Deus para alcançar outra vida. Agora, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a tua casa seja lugar de descanso. Que os teus caminhos sejam guiados. Que as tuas decisões sejam cercadas de sabedoria. Que o Senhor te cubra ao sair e ao voltar. Te guarde no dia e na noite. Te fortaleça quando estiver cansado. Te console quando estiver em silêncio. Que você sinta nos próximos dias sinais claros do cuidado de Deus, pequenos ou grandes, confirmando que Ele ouviu cada clamor. Você não foi esquecido. Você não está atrasado. Você não está só. O que começou aqui continua. O que foi semeado vai crescer. O que foi entregue está guardado. Vá em paz, permaneça firme e volte sempre que precisar renovar sua fé.
Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração.